Daniel capítulo 7. No primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, Daniel viu um sonho e visões de sua cabeça em sua cama. Logo escreveu o sonho e anotou o resumo das coisas. Daniel disse: Eu estava vendo em minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu atormentavam o grande mar. E 4 grandes animais subiam do mar, diferentes um do outro. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu estava olhando até que suas asas lhe foram arrancadas, e foi levantado da terra. E posto de pé como um ser humano, e foi-lhe dado um coração humano. E eis outro segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou por um lado e tinha em sua boca 3 costelas entre seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu estava olhando, e eis outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave em suas costas. Este animal também tinha 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Depois disto, eu estava olhando nas visões da noite, e eis a 4ª besta, terrível e espantoso, e muito forte. Ele tinha grandes dentes de ferro, devorava e quebrava em pedaços, e as sobras pisava com seus pés. E era diferente de todos os animais que foram antes dele, e tinha 10 chifres. Enquanto eu estava observando os chifres, eis que outro chifre pequeno subia entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados de diante dele. E eis que neste chifre havia olhos como olhos humanos, e uma boca que falava coisas arrogantes. Eu estive olhando até que foram postos tronos, e um ancião de dias se sentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como lã limpa. Seu trono era chamas de fogo, e suas rodas fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares lhe serviam, e milhões de milhões estavam de pé diante dele. O julgamento começou, e os livros foram abertos. Então eu estive olhando por causa da voz das palavras arrogantes que o chifre falava. Estive olhando até que mataram um animal, e seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado no fogo. E quanto aos outros animais, seu domínio foi tirado. Porém, lhes fora dada prolongação de vida até um certo tempo. Eu estava vendo em minhas visões de noite, e eis que estava vindo nas nuvens do céu como um filho do homem. E ele chegou até o ancião de dias, e o fizeram chegar diante dele. E foi-lhe dado domínio, honra e reino, de modo que todos os povos, nações e línguas lhe serviram. Seu domínio é um domínio eterno, e não passará, e seu reino não será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi perturbado dentro do corpo, e as visões de minha cabeça me espantaram. Cheguei-me a um dos que estavam em pé, e lhe perguntei a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino para todos sempre eternamente. Então tive desejo de saber a verdade acerca do 4º animal, que era um animal tão diferente de todos os outros, muito terrível, que tinha dentes de ferro e unhas de bronze, que devorava, que quebrava em pedaços, e as sobras pisava com seus pés. Assim como os 10 chifres que estavam em sua cabeça, e do outro que havia subido, de diante do qual 3 tinham caído. Daquele chifre que tinha olhos e boca que falava coisas arrogantes, e cuja aparência era maior que a de seus companheiros. Eu estava vendo que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias, e o juízo foi dado em favor dos santos do Altíssimo. E veio o tempo que os santos possuíram o reino. Ele disse assim: O 4º animal será um 4º reino na terra.
o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará e a quebrará em pedaços. E os 10 chifres significam que daquele reino se levantarão 10 reis, e após deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e humilhará 3 reis. E falará palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. E pensará em mudar os tempos e a lei. E serão entregues em sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Porém o julgamento começará, e tirarão seu domínio para que seja destruído e aniquilado até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dado ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino será um reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e obedecerão. Até aqui foi o fim do relato. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos me espantaram muito e mudou-se meu semblante em mim, mas guardei o relato em meu coração. Daniel, capítulo 8. No 3º ano do reinado do rei Belzazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquele que tinha me aparecido no princípio. E vi em uma visão, e aconteceu quando eu vi, que eu estava na fortaleza de Susã, que é na província de Elão. Vi, pois, em uma visão, enquanto eu estava junto ao rei Ulai. E levantei meus olhos e vi, e eis um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Porém um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava golpes com os chifres para o oriente, para o norte e para o sul. Nenhum dos animais podia lhe resistir, nem havia quem se livrasse de seu poder. E fazia conforme sua vontade, e se engrandecia. E enquanto eu estava considerando, eis um bode que vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, e ele não tocava a terra, e aquele bode tinha um chifre muito visível entre seus olhos. E ele veio até o carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu havia visto que estava diante do rio, e correu contra ele com o ímpeto de sua força. E o vi chegar junto ao carneiro, e irritou-se contra ele, feriu o carneiro e quebrou seus 2 chifres, pois não havia no carneiro força para resistir-lhe. Então o derrubou por terra e o pisou. Não houve quem livrasse o carneiro de seu poder. E o bode se engrandeceu muito, porém quando estava em sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado e em seu lugar subiram outros 4 muito visíveis, na direção dos 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito ao sul, ao oriente e à terra formosa. E engrandeceu-se até o exército do céu, e lançou por terra alguns do exército e das estrelas e as pisou. Engrandeceu-se até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar de seu santuário foi derrubado. E por causa da transgressão, o exército lhe foi entregue, assim como o contínuo sacrifício. E lançou a verdade em terra e teve sucesso naquilo que fez. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo disse ao que falava: Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, de modo que o santuário e o exército são entregues para serem pisoteados? E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, tendo eu, Daniel, visto a visão e buscando entendê-la, eis que alguém semelhante a um homem se pôs diante de mim. E ouvi uma voz de homem entregue às margens de Ulai, que gritou e disse: Gabriel, explica a visão a este. Então ele veio para perto de onde eu estava, e quando ele veio, me assombrei e caí sobre o meu rosto. Porém ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão será para o tempo do fim. E enquanto ele estava falando comigo, adormeci sobre o meu rosto em terra.
Então ele me tocou e fez ficar de pé. E disse: Eis que eu te farei saber o que irá acontecer no fim da ira, pois será o tempo certo, o fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Porém o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande que tinha entre seus olhos é o primeiro rei. E quanto a ter sido quebrado e terem surgido 4 em seu lugar, significa que 4 reinos surgirão daquela nação, mas não com a força dele. E ao fim do império deles, quando os transgressores se acabarem, se levantará um rei de rosto feroz e entendido em astúcias. E sua força ganhará vigor, mas não com sua própria força. E destruirá terrivelmente e terá sucesso naquilo que fizer. E destruirá os fortes e o povo dos santos. E com sua inteligência fará prosperar o engano em seu poder, e em seu coração se engrandecerá, e com tranquilidade destruirá muitos. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, porém sem mão será quebrantado. E a visão da tarde e a manhã que foi dita é verdade. Tu, porém, guarda em segredo a visão, porque é para muitos dias. E eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente por alguns dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Porém continuei espantado acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Provérbios capítulo 8. Por acaso a sabedoria não clama e a inteligência não solta a sua voz? Nos lugares mais altos, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se põe. Ao lado das portas, à entrada da cidade, na entrada dos portões ela grita: Varões, eu vos clamo, dirijo minha voz aos filhos dos homens. Vós que sois ingênuos, entendei a prudência, e vós que sois loucos, entendei de coração. Ouve, porque falarei coisas nobres, e abro meus lábios para a justiça. Porque minha boca declarará a verdade, e meus lábios abominam a maldade. Todas as coisas que digo com minha boca são justas. Não há nelas coisa alguma que seja distorcida ou perversa. Todas elas são corretas para aquele que as entende, e justas para os que encontram conhecimento. Aceitai minha correção e não prata, e o conhecimento mais que o ouro fino escolhido. Porque a sabedoria é melhor do que rubis, e todas as coisas desejáveis nem sequer podem ser comparadas a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento do conselho. O temor ao Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os odeio. A mim pertence o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu tenho prudência e poder. Por meio de mim, os reis governam, e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim, os governadores dominam, e autoridades, todos os juízes justos. Eu amo os que me amam, e os que me buscam intensamente me acharão. Bens e honra estão comigo, assim como a riqueza duradoura e a justiça. Meu fruto é melhor que o ouro refinado, e meus produtos melhores que a prata escolhida. Eu faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para eu dar a herança aos que me amam e encher seus tesouros. O Senhor me adquiriu no princípio de seu caminho, desde antes de suas obras antigas. Desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, desde antes do surgimento da terra. Quando ainda não havia abismos, eu fui gerada, quando ainda não havia fontes promovidas de muitas águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos morros, eu fui gerada. Quando ele ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio da poeira do mundo. Quando preparava os céus, ali eu estava.
quando ele desenhava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando colocava ao mar o seu limite para que as águas não ultrapassassem seu mandado, quando estabelecia os fundamentos da terra, quando eu estava com ele como um pupilo e quando era do seu agrado a cada dia, alegrando perante ele em todo o tempo, alegrando na sua habitação de sua terra e concedendo meus agrados aos filhos dos homens. Portanto, agora, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados são os que guardarem meus caminhos. Ouve a correção e sede sábios, e não as rejeiteis. Bem-aventurado é o homem que me ouve, que vigia em minhas portas diariamente, que guarda as ombreiras de minhas entradas, porque aquele que me encontrar, encontrará a vida e obterá o favor do Senhor. Mas aquele que pecar contra mim, fará violência à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Hoje fizemos a leitura programada para o dia 342 do nosso plano de leitura bíblica. Seguimos na reta final uma leitura da Bíblia completa em um ano. E eu quero aproveitar a oportunidade para perguntar a você o que você tem achado dessa leitura ao longo desse ano e quais são as suas sugestões para o próximo ano. Vamos juntos levar esta palavra a mais pessoas? Eu conto contigo. Por hoje eu fico por aqui, peço as bênçãos de Deus sobre sua vida e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.